Começa agora, Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento, distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural aqui na Band. Nos programas anteriores, você conheceu como se instala um pesca e paga em uma propriedade rural. Também nós falamos um pouco sobre a piscicultura. No programa de hoje, você vai conhecer os diversos tipos de tanque e como também realizar a manutenção. Acompanhe. A construção de um tanque destinado à criação de peixes deve observar normas técnicas precisas que envolvem a altura do tanque e sua profundidade, por exemplo. Nós temos um tanque, que foi preparado para que os produtores pudessem ver como que é feito, como que fica o seu interior, Nós temos aqui um tanque mais ou menos de em torno de 12 metros por 25, de comprimento, onde a gente colocou 2 níveis, Ao final do tanque nós temos lá uma altura que a água vai ficar em 0,75 metros e aqui bem na rampa, numa altura do escoamento, onde ela vai ficar à altura de 1,35 m. Se a construção seguir essas orientações, a limpeza pode ser feita sem maiores dificuldades e ainda há a possibilidade de reutilizar a água para irrigação de culturas diversas, reduzindo gastos e ampliando as atividades realizadas na propriedade rural. Quando nós quisermos esvaziar parte dessa água ou totalmente a água, a gente retira esse cano, e a água vai sair para dentro dessa tubulação. A água dali parte pode ser absorvida ou o produtor pode colocar uma bomba que retire essa água, que pode ser jogada numa capineira, numa cana, pode ser jogada numa lavoura de milho ou às vezes até mesmo na parte de hortas, desde que não sejam folhosas, porque há bactérias que são do intestino do peixe e que estão contidas nessa secreção. Esse é um tipo de tanque onde que ele é feito escavado no chão, ao nível do solo, e a dificuldade dele às vezes é essa retirada da água. Além de ser possível desenvolver a piscicultura em conjunto com outras atividades, o produtor ainda tem a vantagem de escolher o modelo de tanque mais adequado aos seus interesses. Os tanques mais baratos são os escavados, mas neles há uma dificuldade maior em drenar a água. Já nos tanques construídos acima do nível do solo, a água escoa por gravidade, porém, a obra exige mais mão de obra e maquinário, além de ser necessário gramar o entorno do tanque para conter a pressão nas bordas. E não apenas isso, contornar a força da água exige também a utilização de outros métodos. Para evitar a quebra dos barrancos, então nós fazemos umas paredes todas rampadas, não muito verticais, e com essa declividade, aqui no mapa mostra como é feito esse talude interna, que é essa parede, que é 3 vezes a altura do tanque. Nós fazemos esse talude. E aqui em cima uma crista também de 3 metros e o talude externo vai ser 2 vezes a esta altura. E a altura da lâmina d'água, a crista, que é o topo, seria em torno de 30 centímetros. Aqui, dando tecnicamente ali as amostras que são feitas para mistura de compactação dos solos para evitar infiltração, temos aqui mais precisamente o calcário agrícola, a gente usa em torno de 300 gramas por metro quadrado, e o esterco de gado curtido na proporção de 600 gramas por metro quadrado. Aqui, reforçando, se não for possível fazer isso, a pessoa tiver acesso a comprar uma lona, seria uma lona de 200 micras, e a gente deixar mais ou menos 1,5 m de sobra para que essa ponta dessa lona seja colocada dentro de uma vala e coberta com terra. Muitas vezes essa lona é pequena pelo tamanho do tanque, então faz-se necessário comprar uma cola de vedação da 3M para fazer as emendas
né, da lona de drenagem no fundo. Outro ponto fundamental para manter os peixes saudáveis é garantir uma boa oxigenação da água. Esse objetivo pode ser alcançado facilmente com o uso de aeradores. Então aqui nós estamos no alto desse tanque, né? Como vocês podem ver. E aqui a ênfase desse local é a questão da presença de um aerador. Para que serve esse aerador? Ele pega a água no fundo do tanque e joga para cima, possibilitando a oxigenação dessa água. Porque com essa oxigenação nós conseguimos, num tanque desse, dobrar a sua capacidade quando usamos esse implemento. É muito importante as pessoas também verem a quantidade de água, né, que está chegando no tanque. Então, muitas vezes a gente não precisa desse equipamento. A gente precisa, às vezes, que um cano chegue, às vezes até o centro do tanque, e essa água caia de uma certa altura, que ele vai formar ondas circulares dentro do tanque e com isso provocando a sua oxigenação. Mas oxigenar bem os tanques não é garantia de sucesso. É preciso redobrar a atenção com os predadores naturais, como aves que sobrevoam os criatórios em busca de alimento. Os alevinos não conseguem perceber o perigo como os peixes adultos, e por isso é ideal que os tanques sejam construídos próximos à sede da propriedade, pois isso facilita os cuidados e inibe a aproximação de pássaros. Falando em cuidados, a limpeza merece atenção especial. Como que é feito o esvaziamento desse tanque? Então nós temos aqui várias manilhas que foram soldadas aqui com cimento, né? E no meio a gente tem um tubo onde vocês estão vendo o nível da água aqui, que é o mesmo nível da água do tanque ao lado. Quando queremos abaixar esse nível da água, esses canos aqui, dá para vocês verem também, tem vários encaixes, nós vamos tirando. Esse primeiro encaixe tem em torno de 22 centímetros. Quando a gente tira, a água vai até este nível. Quando a gente tira o de baixo, a água mantém o nível de baixo. Nesse caso aqui, a água fica dentro dessas manilhas e é escoada por um sistema que vai até uma lagoa de decantação. Estamos beirando essa lagoa, né, de decantação, onde que ela coleta, né, a água que vem do tanque ali elevado acima do nível do solo, e essa água cai nessa lagoa, e aqui a gente podemos usar essa água para quê? Com uma bomba a gente está jogando essa água no milho, numa capineira, numa plantação de cana e às vezes até em hortaliças, Deus que não sejam folhosas. Isso funciona como biofertilizante, né, reduzindo os custos dos produtores nas propriedades. E para quem deseja reutilizar materiais, ideias não faltam. Dá até mesmo para fazer um tanque que une tela para galinheiro e jornais. Então aqui próximo, né, nós temos aqui um outro tipo de tanque, que é um tanque de fibrocimento, né, onde ele tem uma construção totalmente diferente. Ela não é feito, tem uma técnica especial, onde que as pessoas usam fazendo uma armação com tela de galinheiro e sobreposição de jornais dos dois lados, e aos poucos as pessoas vão chapiscando e deixando o cimento secar e fazendo várias demãos até que forme todo esse tanque, né? Esse tanque aqui ele tem em torno de 10 metros de diâmetro, né? Ele consegue aqui colocar aqui em torno de 80 mil litros de água. E nós temos o sistema de entrada de água aqui via cascata, e também temos um sistema Venturi que incorpora oxigênio na água, né? Esse sistema, quando se não tivesse esse tubo que capta o oxigênio, ele funcionaria como uma torneira, né? A gente vê aqui que não há formação de bolhas na água, a oxigenação é melhor. Quando a gente coloca esse tubo aqui em cima, ele provoca uma aeração maior de oxigênio na água. E como que é feito isso? Nós temos aqui um cano de maior calibre, onde há uma redução deste cano, e no interior deste cano
a gente coloca um nip, uma tampinha de Gatorade, a gente perfura ela no meio, no sentido da água, então nós vamos ter um esguicho da água praticamente, né? E o ar é captado por essa baixa quantidade de água que passa e provoca essas borbolhas que são o oxigênio na água. Um tanque com essas medidas pode abrigar cerca de 2.000 tilápias. A drenagem pode ser feita pelo fundo, de modo a devolver a água para o tanque. Porém, isso exige um tratamento para retirar impurezas e também uma bomba para que a água realize o percurso dentro do sistema. O investimento é mais alto, mas a técnica dispensa a lagoa de decantação, reduzindo o espaço utilizado. Por fim, deve-se ter em mente que a criação de peixes é um bom negócio, mas o lucro está condicionado a 3 fatores: nutrição eficiente, alevinos de boa procedência e água de qualidade. Se você já pensou em investir no cultivo de frutas, certamente já ficou com receio de o tempo de espera até a primeira colheita ser um empecilho para o seu negócio, não é mesmo? Mas existe uma alternativa interessante para transformar esses meses de espera em algo produtivo. É o que você vai conferir agora. A tecnologia de produção integrada de alimentos consiste num rodízio de produção que envolve o plantio simultâneo de frutas e hortaliças. Como na fruticultura, as fruteiras são instaladas em linhas, seguindo espaçamentos amplos. Nos primeiros anos, sobra espaço que pode ser utilizado para a produção de alimentos. Dessa forma, é possível intensificar o uso da área, aumentando a produção tanto para a venda quanto para consumo e troca. Esse sistema é uma proposta de organizar a forma de se aproveitar o espaço disponível em pomares. Tradicionalmente você planta um pomar em linhas, geralmente espaçadas dependendo da cultura, por exemplo, se for a banana pelo menos 3 metros, se for maracujá 3 metros, se for outros cultivos como laranja, citros em geral, abacate, manga, são espaçamentos mais largos ainda. Citros em torno de 6 metros entre linha, manga até inclusive 8 metros. Então até essa fruteira, esse pomar entrar em produção, você tem aí de 2, 3, 4 anos e você tem um espaço disponível entre essas linhas onde você pode fazer agricultura. Então esse sistema é uma proposta de como se organizar o aproveitamento desse espaço. Para iniciar o sistema, é preciso escolher bem o que produzir e quais as espécies e cultivares indicadas para cada época do ano. Outro ponto importante é o consumo de água. Para produzir em diferentes épocas, inclusive no período mais seco, é preciso utilizar a irrigação. E esse sistema propõe que se faça uso da irrigação. Com esse sistema você consegue produzir alimento o ano inteiro. Basta ver aqui o que a gente tem para mostrar esse ano. Essa área está com 2 anos e 4 meses de instalação, foi instalada em janeiro de 2014. E o que já se produziu de alimento aqui é uma coisa bastante expressiva. Então é essa a proposta do sistema, se fazer uso do espaço disponível entre as linhas das fruteiras para a produção de alimento. Mais uma vantagem desse sistema é a sua viabilidade em terrenos menores. Aliás, embora possa ser utilizado em qualquer propriedade, ele favorece e muito o pequeno produtor. Ele, de certa forma, é dirigido para o pequeno, porque você vai ter muita diversidade, mas não impede que, por exemplo, vamos imaginar um produtor de soja que tenha 20 empregados e queira instalar uma área de meio hectare, 1 hectare ou 2, para produção de alimento, para consumo próprio, ou até para venda. Uma área dessa aqui de 600 metros quadrados, ela tem características de área comercial. Ao longo da pesquisa, Tadeu e sua equipe realizaram plantio de plantas frutíferas em conjunto com as mais variadas culturas, e os resultados revelam um mundo de possibilidades. Afinal, o sistema prega a utilização intensiva de espaços pequenos, fazendo com que uma propriedade de poucos hectares se torne altamente produtiva. Em torno de 8 anos de trabalho, nós já experimentamos em torno de 20 fruteiras e mais de 50 cultivos, digamos, nas entrelinhas.
No caso das fruteiras, nós temos experiência já comprovada com banana, abacate, manga, graviola, acerola, pitanga, algumas fruteiras nativas do Cerrado. No caso aqui, cítricos como limão está indo muito bem. Nós já fizemos uma colheita de em torno de um saco de limão por planta e a gente já está com as plantas carregadas e vamos colher na entre-safra, que é o mais importante. Esse limão vai ficar pronto possivelmente para colheita em início de agosto, que é pico de entre-safra. E no caso das culturas nas entrelinhas, nós já testamos mais de 40 cultivos e a particularidade é que nós temos duas safras distintas. A safra agora da estação da seca, que é um período mais fresco, com noites mais frias, em que o uso da irrigação é imprescindível. E nessa época do ano a gente faz cultivo de hortaliças, né? Alface, couve, salsinha, cebolinha, rabanete, cenoura, brócolis, couve-flor, repolho. Feijão é indicado para essa época, que é um período, é uma safra que o feijão vai melhor do que se for cultivado no período das águas. E já no período das águas, a gente tem resultados muito interessantes com arroz, milho. Já fizemos algumas experimentações com soja e hortaliças mais tropicais, como quiabo, inhame, feijão vagem, abóbora. E a multiplicidade de cultivos é realmente aquilo que se adaptar ao clima do local pode ser cultivado, né? E sem esquecer de comentar, nessa época do meio do ano, alho e cebola também, nós temos resultados bem interessantes. Beirando aí 9, 10 toneladas por hectare de alho e acima de 50 toneladas por hectare de cebola. O conceito de produção integrada foi criado na Europa na década de 70. Nessa época, surgiu nos círculos científicos uma preocupação quanto ao alcance restrito do manejo integrado de pragas, estratégia utilizada para a racionalização e redução do uso de agroquímicos na atividade frutícola. Afinal, era uma necessidade adequar todos os componentes do sistema produtivo para diminuir a demanda de uso de agroquímicos de maior risco, preservando assim a produtividade e a qualidade do produto. Como consequência dessa proposta, foi criado o Sistema de Produção Integrada de Frutas. Fato é que, com uma maior diversidade de culturas, será estabelecido um ambiente desfavorável à instalação de pragas, o que reduz, inclusive, o gasto com defensivos. Como você tem diversidade, você tem uma chance bem menor de ocorrência de perda considerável de produção, porque o produtor tem opções e a ocorrência de pragas e doenças se espera que seja menor. E a gente praticamente quase não faz uso de defensivos. Fungicida eu nunca apliquei. Eventualmente, por alguma praga mais agressiva, em algum momento chave, a gente faz uso de inseticida. Mas geralmente em aplicações muito inferiores ao que se normalmente faz. E para começar a produzir frutas de forma conjunta com outras culturas, não há segredo. A dica é ter bom senso. Primeiro é escolher a melhor época de cultivo, né? Que a espécie cultivada seja adaptada. Não adianta, por exemplo, se querer cultivar arroz durante esse período mais frio do ano, que é uma planta que não se adapta bem. Da mesma forma, outros, por exemplo, quiabo não vai bem nessa época. É mais difícil se produzir hortaliça folhosa durante o período chuvoso, né? Outras frutas também exigem um período certo de implantação. Por exemplo, aqui a gente tem experiência também de cultivar fruta intercalada com fruta. Exemplo, mamão, abacaxi vai muito bem nesse sistema. Nós temos experiências de cultivo de abacaxi na entrelinha de cultivada com acerola, com graviola, e perfeitamente possível de se produzir. Então são restrições que o bom senso consegue resolver, né? E a regra-chave o cultivo tem que ser adaptado ao clima local e as variedades a serem cultivadas têm que ser as mais indicadas para aquela janela de cultivo.
né? Variedade de inverno a ser cultivada em inverno, variedade de verão a ser cultivada em verão. E essa é uma maneira muito interessante de você aproveitar o espaço aí da sua propriedade. E o melhor, você vai diminuir gastos com defensivo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais aqui na Band neste mesmo horário. Entre em contato conosco, participe do nosso programa pelo facebook.com/Paracatu Rural. Você pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, 38 99181 0123. Tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Você assistiu Paracatu Rural, o Jornal do Agronegócio. Oferecimento: distribuidora de bebidas Branquinho. 40 anos servindo a mesa do paracatuense.